Bom, dando continuidade, nós vamos falar sobre dielétricos lineares. A polarização de um dielétrico normalmente resulta de um campo elétrico que vai alinhar os dipolos ou os dipolos atômicos ou os dipolos moleculares, ok? Para substâncias, né, que têm um comportamento, digamos assim, regular, a polarização é proporcional ao campo elétrico, ou seja, P é igual a ε0 Q vezes E, ok? Onde Q é chamada de suscetibilidade elétrica, ok? E Q é adimensional. Lembra que a polarização pode ser escrita como ε0 vezes E. Eu adicionei um termo aqui, e esse termo, para manter, né, a ordem, a unidade de medida, ele tem que ser adimensional, ok? Então, antes eu tinha um campo relacionado a uma permissividade do vácuo, ok? Agora, se o material difere, tem uma permissividade diferente disso, então eu introduzo o que para que essa quantidade seja calculada, digamos assim, ok? Vai ficar mais claro. Bom, o valor de Q depende da estrutura microscópica e também das condições externas, ok? Como, por exemplo, a temperatura. Bom, materiais que obedecem essa equação, ok? Linear, então são chamados de dielétricos lineares, ok? Bom, se lembrando, né, que esse E é um E total, ok? Então este é um E que é devido às cargas livres do material, mais a polarização, como a gente comentou anteriormente, falando sobre o vetor de deslocamento elétrico, certo? Bom, pois bem, se podemos deduzir o vetor de deslocamento elétrico a partir da distribuição de cargas livres em meios lineares, então aquela equação linear para a polarização entra na minha conta, ok? Então teremos que o vetor de deslocamento elétrico é ε0 vezes E mais o vetor polarização, que nesse caso agora é escrito como ε0 Q vezes E, ok? Tudo isso pode ser simplificado escrevendo que o vetor de deslocamento vai ser ε0 que multiplica 1 mais Q, tudo isso multiplicando o campo elétrico, certo? Se eu substituir esta quantidade aqui por um epsilon, ok? Então a gente escreve o deslocamento elétrico como sendo epsilon vezes E. Lembra que anteriormente era ε0, ok? Agora é um epsilon um pouquinho mais completo do que simplesmente ε0. Então epsilon é ε0 que multiplica 1 mais Q vezes E. E esse epsilon é chamado de permissividade do material, ok? Então o material, esta permissividade, ela é mais completa do que simplesmente quando a gente escrevia o deslocamento como sendo ε0E, ok? Então leve em conta as características das cargas livres e das moléculas polarizadas, ok? Bom, no vácuo, ok? Quando Q é igual a zero, então a permissividade vai ser a permissividade do vácuo, ok? Ou seja, no vácuo eu não tenho um material que tenha átomos ou moléculas disponíveis para se polarizar. Então, a suscetibilidade do material vai ser zero, ok? Então sobra só a permissividade do vácuo. Lembrando que a permissividade do vácuo vale 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb quadrado por Newton metro quadrado, certo? Bom,
Se a gente pegar essa expressão e dividir, ok, toda ela por epsilon zero, então ficará epsilon dividido por epsilon zero, que é igual a epsilon zero dividido por epsilon zero, que multiplica tudo isso. Então aqui esse epsilon zero vai embora e a gente fica então com uma permissividade que a gente chama de permissividade relativa ou constante dielétrica, certo? Bom, esta permissividade relativa nada mais é do que a permissividade dividida por epsilon zero e é escrita como 1 mais Q vezes E, certo? Bom, essa permissividade relativa ou constante dielétrica vai ser diferente para cada material, como por exemplo a permissividade relativa ou constante dielétrica no vácuo vale 1, ou seja, o valor do epsilon é igual ao valor do epsilon zero, então isso me dá um ar bem seco, ok? Ele tem uma permissividade relativa que vale 1,00054, um vapor de água, ou seja, um ar úmido, ele pode chegar a 1,00587, ok? O sal, por exemplo, já tem uma permissividade bem mais alta, já é um sólido, então vale 5,9. A água também vale aproximadamente 80, ok? Lembrando que fator externo como a temperatura pode variar esta constante dielétrica, ok? Bom, são exemplos. A gente praticamente conhecia as características elétricas e suas permissividades e a gente só reescreveu de uma forma mais simples de compreender e de cruzar as informações quando forem necessárias, ok? Bom, um exemplo, por exemplo, é que a gente pode mostrar a diferença, né, entre esses dois casos imagine que eu tenho uma esfera de metal, ok, de raio A, e envolvendo essa esfera de metal eu tenho um dielétrico linear de raio B, ok? Raio interno A, raio externo B. Né? E a pergunta seria qual que é o campo elétrico em todas essas regiões e, consequentemente, eu posso calcular o potencial, ok? A coisa eu não posso calcular diretamente o campo elétrico, ok? Então, porque a única informação que eu tenho é a quantidade de carga livre distribuída na superfície desse condutor, ok? Então, eu conheço somente a carga livre que está na superfície desse condutor de raio A, ok? Então, eu vou calcular primeiro o vetor deslocamento. Lembrando que eu posso usar o equivalente à lei de Gauss, né? Integral sobre a superfície fechada d escalar dA, que é igual à carga livre que está dentro desta superfície descrita por essa integral. E isso vai dar d, que é igual a Q sobre 4πr quadrado, vezes na direção r chapéu. Ou seja, eu tenho um vetor de deslocamento que ele é radial a partir desta superfície, ok? Então, nas regiões, nós podemos ver que, partindo do conhecimento do deslocamento elétrico. Então, dentro da esfera de metal, se a gente passar uma gaussiana, a gente conclui rapidamente que o campo é igual a zero e vetor polarização é igual a zero e deslocamento, consequentemente, igual a zero. Ok? Na região do dielétrico, ok? Eu tenho que o deslocamento é epsilon e, então o campo dentro do dielétrico, ou seja, aquele dielétrico que envolve a superfície esférica, vai ser Q sobre 4π epsilon, 1 sobre r quadrado na direção r no versor r, ok? R chapéu. Bom, para fora, ok? Fora
da camada dielétrica, eu não tenho nada, eu tenho vácuo. Então, o campo elétrico vai ser igual àquele que a gente descobre usando a lei de Gauss ou a lei de Coulomb, ok? Q sobre 4πε0, 1 sobre r quadrado na direção é chapéu, ok? Bom, então nós sabemos o campo elétrico, né, nas três direções, logo eu posso calcular o potencial, né? Claro que o potencial no centro, em comparação com o infinito, vai ser menos a integral de infinito até zero de E dl. E isso é igual a menos a integral de infinito até B, eu vou do infinito até a superfície externa do dielétrico, e ali eu tenho, nessa região, um campo que é Q sobre 4πε0 r quadrado, ok? Todos eles integrados em dr. Depois eu tenho uma outra integral que é de B até A, ou seja, dentro do dielétrico, e isso é Q sobre 4πε, ok? Aqui eu errei, aqui é epsilon. Também 1 sobre r quadrado, mais a contribuição dentro do condutor, que é a integral de A até zero, e isso, o campo, nós sabemos que vale zero. Então, essa integral não contribui para o nosso problema. Então, resolvendo, né, essas duas integrais, basicamente, eu vou ter como solução Q sobre 4π, que multiplica 1 sobre ε0b, mais 1 sobre εa, menos 1 sobre εb. Essas últimas duas vêm dessa daqui. Lembrando que esse epsilon não é ε0. Eu errei, ok? Bom, para finalizar, algumas considerações. Bom, quando o espaço está preenchido por um dielétrico linear homogêneo, o campo é reduzido por um fator de 1 sobre epsilon. Ou seja, é diferente de quando eu estou num lugar onde não existe nada, de quando eu estou num lugar onde eu tenho um material que ele é composto microscopicamente por dipolos, ok? Bom, um exemplo, se eu coloco uma carga livre, ok, dentro de um dielétrico, então o campo produzido por essa carga livre não é mais aquele 1 sobre 4πε0, mas agora é 1 sobre 4πε, ok? Então a diferença está por um fator de 1 sobre epsilon, ok? Então o campo elétrico de uma carga dentro de um dielétrico carrega as propriedades do dielétrico. Então vai ficar 1 sobre 4πε, que sobre r quadrado na direção r chapéu. Idêntica à lei de Coulomb, mas agora o meio não é mais o vácuo, ok? Como é construída toda a lei de Coulomb. O meio é um meio diferente do vácuo, ok? Onde a permissividade é epsilon. Bom, onde o campo é igual a zero, né, dificilmente importa se o dielétrico está presente ou não, pois não há a polarização. Por exemplo, eu estou no meio dielétrico, mas eu não tenho uma carga que me gere um campo, eu não tenho um campo externo, então as características ali não importa muito, já que não tem um campo para interagir com este dielétrico ou para realmente induzir o alinhamento desse meu material dielétrico, ok? Então, em regiões onde o campo é zero, dificilmente importa se o dielétrico está presente ou não, ok? Encerrando por aqui, obrigado.